Olá, ouvintes! Estamos dando início hoje ao nosso Filocast, programa sobre filosofia geral. Esse episódio foi organizado por mim, Carla Macedo, por Laura Estela e Maria Luísa, todas estudantes de Direito da Universidade do Estado da Bahia. Esse podcast teve orientação do professor de Filosofia Geral da Universidade do Estado da Bahia, Dr. Luciano Sérgio Ventim Bonfim, com a colaboração da doutoranda em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial, Tânia Silva. O Filocast foi pensado para discutir como o direito se encaixa na sociedade e assim tornar as discussões acadêmicas mais acessíveis para o público em geral. Queremos abordar temas pertinentes e reflexivos, e a reflexão de hoje vai ser sobre o Plano de Saneamento Básico de Juazeiro e a aprovação da lei que a assegura. Bom, para começar, nós precisamos buscar entender o que é de fato saneamento básico. Essa é uma expressão ampla que denota diferentes serviços e que foi estabelecida pela Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. E ainda, segundo prevê a Constituição do Estado da Bahia em seu 9º capítulo do saneamento básico, no artigo 227, o conceito de saneamento básico vai além dos 4 componentes. Ele incorpora o controle de vetores e transmissores de doenças e as atividades que são relevantes para a promoção da qualidade de vida. Pois é, Carla, e ainda no artigo 229 se estabelece a instância de controle social e no artigo 230 fica desestabelecidas as premissas para que se efetue a cobrança dos serviços públicos de saneamento. É fundamental a participação do público em geral. E o atual Plano Municipal de Saneamento Básico demonstra a necessidade de aproximar a sociedade civil com a proposta e com a lei, garantindo que as pessoas tenham a mínima noção de seus direitos. E outra coisa, o plano tem como um dos objetivos buscar atender todos os requisitos estabelecidos perante a lei. Então, se a gente considerar a necessidade da execução do projeto e a difusão da política municipal de saneamento básico do município de Juazeiro, aqui na Bahia, nós veremos que o plano municipal introduzido no município constitui uma importante ferramenta para que a população e o poder legislativo, dentro das suas atribuições institucionais, possam fiscalizar o poder executivo de requerer providências e ações que são concretas na área do saneamento. É isso, Carla. E, sobretudo, no que diz respeito ao cumprimento das metas estabelecidas no planejamento instituído no relatório síntese do referido. De acordo com a estatística do IBGE, a população de Juazeiro possui em 2021 219.544 habitantes. A cidade é banhada pelo Rio São Francisco, mas mesmo assim, com a extensão fluvial, as pessoas ainda sofrem com a falta d'água e 46% da população não tem coleta de esgoto, o que impossibilita que as águas limpas corram para o rio. E falando em atrasos na cidade, em 2020, mesmo com 97,98% da população sendo atendida com abastecimento de água, mais de 4.400 habitantes ainda não tinham acesso à água potável e 86,19% da população não era atendida com esgotamento sanitário. E o pior, não havia informações disponíveis no Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, sobre a drenagem e também sobre as águas pluviais. Mas isso de saber as informações da cidade é algo complicado mesmo, até hoje. E a gente tem que entender que a base dessa lei que garante essa assistência ao saneamento vem desde a Constituição Federal de 1988 e que no artigo 23 diz que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios constituírem programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico para essa população. Exatamente, Laura, e eu acho que tem muitas coisas que, entre aspas, são escondidas das pessoas, mas que estão previstas dentro da lei. Por exemplo, no artigo 200, no inciso 4º, fala que compete ao Sistema Único de Saúde, nos termos da lei, participar da formulação política e da execução das ações de saneamento básico. Dentre outros termos que também são importantes, cabe ao município organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local. Pois é. E como já sabemos, estabelece-se diretrizes nacionais para o saneamento básico,
além de que a Lei 11.445 foi responsável por criar o Comitê Interministerial de Saneamento Básico. Essa lei foi essencial para a construção e elaboração do recente Plano de Saneamento Básico de Juazeiro. Eu acho que aqui a gente pode falar um pouco mais sobre o decreto do Plano de Saneamento Básico de Juazeiro, já que nele estão contidas várias definições importantes, como a importância desse plano para a cidade de Juazeiro, quais leis que a regem, detalhes de como os serviços de saneamento serão realizados da cidade, possíveis reformulações dos órgãos responsáveis, a titularidade, que nesse caso é da SAAI, dos custos e dos direitos e deveres dos usuários, assim como a importância do controle social, né? Sim, e cabe destacar também a titularidade da Lei Federal de número 8.987, que fala sobre a prestação de serviços públicos que estão previstos no artigo 175 da Constituição Federal. Como estamos falando de leis, eu queria citar algumas, como a Lei Federal número 11.107, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, e é importante também colocar o artigo 30 da Lei Municipal número 2.732, de 27 de dezembro de 2017, porque trata do controle social, que são normas exercidas mediante atos do Conselho Municipal da cidade, e que também foram respeitadas as técnicas e a legislação pertinente. E para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam melhor, o controle social ele se dá mediante a mecanismos de tomada de decisões de forma participativa. São realizados debates, audiências públicas, conferências, consultas, que não deem nenhum prejuízo à participação de conselhos municipais, que seja de caráter compulsivo para que seja realizada essa formulação da política de saneamento básico. E essas leis que foram ditas por nós são as mesmas que garantem o planejamento, a execução e a participação em tudo que diz respeito ao saneamento básico do município de Juazeiro, Bahia. Já que nós estamos falando em participações importantes para a execução do plano, é bom a gente falar do papel fundamental que foi desempenhado pelo Movimento Popular de Cidadania. O MPC começou a se constituir entre 2012 e 2014, passando a ter uma atuação frequente organizada junto à periferia e órgãos públicos de Juazeiro. E de fato, eles contribuíram significativamente com a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, que foi aprovado pela Câmara dos Vereadores lá em 2017. Exatamente, Carla. O Movimento Popular de Cidadania é um coletivo que reúne diferentes entidades e movimentos populares em defesa da cidadania e dignidade humana. Atualmente integram a Organização Popular, a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Alto da Aliança, IRPA, Comissão Pastoral da Terra, Comunidade Santo Antônio do bairro Antônio Guilhermino, Coletivo Enxame, Comunidade Santa Luzia no bairro Lomanto Júnior, Cidaé, Pastoral da Criança e Pastoral da Mulher. E outro ponto importante é que em abril desse ano, a população de Juazeiro foi convidada para participar de uma pesquisa sobre o saneamento básico do município. O objetivo era confrontar os dados que a gestão pública apresenta que não batem com a realidade. O resultado obtido deu voz ao povo que precisa, o que está faltando é decretado, e a partir disso o movimento chama todos os responsáveis e cobra que o município se adeque, já que o plano deve ser executado com seriedade a curto, médio e longo prazo. Agora, meninas, vocês já viram como fica aqui em Juazeiro quando chove? Fica impossível de se locomover. São vários alagamentos, poças de águas misturadas com esgoto e vários córregos transbordados. Só neste ano de 2022 houve diversos casos assim. E recentemente eu vi no site do G1 Bahia uma reportagem de que aqui no estado houve diversas cidades nessa situação de emergência por conta da chuva desse último mês. E aqui em Juazeiro, como eu já falei, que houve esses pontos de alagamento e invasão de águas das chuvas nas residências, e até a Companhia de Serviços de Água e Saneamento Ambiental de Juazeiro executou algumas medidas paliativas de drenagem, mas ficou por isso mesmo, até porque todo ano são os mesmos problemas. E a Prefeitura de Juazeiro também executou essas medidas paliativas para tentar minimizar esses danos. Muito complicado mesmo, né, Carla? Eu também li no site da Prefeitura de Juazeiro que a direção do SAAI se reuniu nesse último mês de dezembro com secretários municipais para tratar sobre demandas dos períodos chuvosos. E eu fico pensando nas pessoas que moram perto desses riachos urbanos a céu aberto. Isso já deve ser horrível em dias normais, imagino quando chove bastante. A água chega nas paredes das casas porque é muito lixo e acaba entupindo os esgotos e não tem passagem. Que descaso! E isso já se estende por tantos anos que eu fico pensando, cadê os governantes que não fazem nada? Parece que aquele bairro e essas pessoas não existem para eles. Agora nós chegamos numa questão importante.
porque se a Lei Federal do Saneamento Básico trata do conjunto de serviço de abastecimento de água, da coleta dos esgotos sanitários, das drenagens e manejos das águas, da limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, por que isso não acontece da forma correta? E por que esses bairros que são de fato mais afastados do centro da cidade são os que mais sofrem com isso? Nossa, muito importante essa colocação de vocês. Eu estava olhando em um site chamado Brasil de Fato, que foi quem fez a reportagem com o MPC em abril. Eles abordaram o panorama do acesso ao saneamento básico, que inclusive na Bahia não é favorável e precisa ser feito por parte do governo do estado. E nessa reportagem tem umas falas de uma mulher chamada Aldenice. Ela é militante do movimento popular e ela chega a dizer que cerca de 20% da população do estado ainda não tinha acesso à água potável. E quando vamos observar direito essa estatística, esse número não reflete totalmente a realidade, já que o estado da Bahia possui diversos municípios e diversas áreas rurais que ainda não têm acesso a diversas garantias, por exemplo, a água potável, levando em consideração também os 46% da população que não tem coleta de esgoto, como eu já havia falado, e para muitas pessoas que quando tem a coleta não tem o tratamento. Gente, que situação é essa? E que jogo é esse que esses governantes puseram esse povo, onde tem que se escolher viver em um lugar com coleta ou em um lugar com tratamento de água? Pois é, Carla. E ainda de acordo com a Denise, o município de Juazeiro não é diferente das outras cidades baianas, quando o assunto é acesso ao saneamento, já que Juazeiro em si é uma cidade ribeirinha que ainda tem uma população perto do rio, sofrendo com falta de água potável. E para piorar, ainda temos o lançamento de esgoto in natura no Rio São Francisco. Uma cidade com esse porte ainda nessa situação. É lamentável. E o que ainda falta é o saneamento básico ser levado a sério, como uma questão de direito, uma questão ambiental e econômica. Assim como todos os direitos que Luísa falou, se a gente para analisar os direitos humanos, que trata da dignidade humana para todas as pessoas, ele está diretamente relacionado ao direito ao saneamento em todas as dimensões, como a moradia, a saúde, ao meio ambiente, a alimentação e a vida. A gente começa a ter noção de que nada está valendo, a lei e o plano, já que deveriam ser seguidas. É isso. Então, que lei é essa que só atende uma parte da população e não assegura uma vida digna como prometido? E ainda mais, segundo o Pacto Federativo vigente, o saneamento básico é de responsabilidade local, e é por essa razão que a maioria dos contratos celebrados no Brasil são de caráter municipal. E é bem óbvio que a Câmara dos Vereadores e a Prefeitura nunca pensaram nisso. Aliás, o plano que está no papel é ótimo, mas na prática nada do que foi estabelecido realmente acontece, porque se realmente fosse posto em prática, essas pessoas não viveriam à mercê desse povo que está no poder e nem sendo humilhado dessa forma. Muito necessário sua fala, Carla. Quando a gente fala do projeto em si, a gente vê que ele é muito bom sim, mas e a prática? Como fica? E de início, para que uma pesquisa seja executada com eficiência e fluidez, é essencial que haja um material pedagógico para usufruto dos estudos e a organização das ideias. Com isso, foi necessário realizar pesquisas de campo com o objetivo de entender como foi construídos os debates dentro da população juazeirense, bem como as entidades responsáveis que asseguram seus direitos, para que pudéssemos chegar a uma conclusão de como foi montado o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Juazeiro, Bahia. Sim, e fazendo essa pesquisa para a disciplina de filosofia geral, a gente acaba começando a perceber pequenas coisas nas entrelinhas, tanto da lei quanto do projeto. Acho que nós somos uma parcela pequena da população que ainda tem acesso a essa informação de que, de certa forma, ficam restritas aos grupos que têm algum poder, digamos assim. É isso, e eu lembro que quando fomos ao MPC, fomos direcionados ao setor do meio ambiente, e a gente pôde até notar que os funcionários eles não estavam bem informados sobre o projeto de regulamentação e até encaminhar a gente para o Serviço de Água e Saneamento Ambiental de Juazeiro, que é o SAAI, para conversarmos com as engenheiras e ter a melhor locação do município. Isso mesmo. E as engenheiras responsáveis pelo espaço auxiliaram a gente nas pesquisas. Acho que é bom frisar isso. E foi nessa conversa que a gente descobriu que é obrigação e dever que todo o eixo social participe da construção de um plano de saneamento básico, assim como a Prefeitura, o Ministério Público, que inclusive esteve presente na audiência pública. Mas é muito importante frisar que elas não especificaram quando isso ocorreu, só confirmaram a realização da audiência pública. Nessa audiência, segundo as engenheiras, estiveram presentes o CREA, a UNEB e a comunidade, com assistentes sociais. Elas ressaltaram que houve a contribuição dos vereadores para a aprovação do plano de saneamento na Câmara de Vereadores.
Juntando outras informações que foram coletadas e algumas a gente já destacou, tem também a Lei Nacional número 11.445, que estabelece todas as diretrizes para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento, e na lei está dizendo que os municípios têm um prazo para poder colocar esse plano em ação. E falando em participação social, a conscientização popular é algo muito importante também. Em um artigo publicado em 2017 por estudantes de engenharia da Universidade Federal do Vale do São Francisco, diversos moradores, independente de escolaridade, renda, faixa etária de vários bairros de Juazeiro, foram entrevistados e nenhum morador sabia conceituar o saneamento associando 4 vertentes: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, conforme indica a Lei número 11.445 de 2007. Isso expõe também que a educação sanitária e ambiental da população está carente de conscientização coletiva. Isso fica claro quando vemos resíduos sólidos jogados nas ruas. Por isso é fundamental a realização e disseminação de diversos tipos de campanhas nas comunidades, como esse podcast, por exemplo, ou até mesmo a distribuição de panfletos ou cartazes. É primordial encorajar a população a participar das discussões sobre a lei de saneamento da cidade de Juazeiro, através de informações nas redes sociais, do grupo Movimento Popular de Cidadania, bem como angariar pessoas, amigos e familiares para se juntarem à causa. Envolver a participação de especialistas de diversas áreas, como nós da área de direito, e até mesmo da comunicação. É importante envolver as pessoas nas redes sociais, pois é através dela que é possível disseminar todos esses dados e leis, até porque o saneamento básico de Juazeiro é um assunto público. Precisamos estar envolvidos e engajados. Então, ouvintes, por hoje é só isso. Eu espero que vocês tenham absorvido bastante conteúdo, porque o nosso dever é alertar vocês sobre temas pertinentes e importantes da nossa sociedade. Hoje terminamos nosso episódio com um tema voltado para deveres e direitos que fazem parte de todo o plano e ação em prol do saneamento básico de Juazeiro, na Bahia. A gente fica por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente.